Sejam bem-vindos à nossa Masterclass. Muito prazer, eu sou a Gabriela e serei a moderadora deste encontro de hoje, que será um momento para aprendermos juntos. O objetivo dessa Masterclass é compartilharmos conhecimento sobre o tema e o seu potencial para ingressar no mercado de trabalho de sustentabilidade, conhecendo as principais demandas para quem deseja migrar de área ou dar um novo passo nessa promissora carreira, tá bom? E hoje nós temos o privilégio de ter aqui conosco duas pessoas que trabalham no seu dia a dia transformando e impactando positivamente os temas de sustentabilidade. E para compartilhar esse conhecimento, essas experiências, nós temos aqui o Francisco Rolo, que é o nosso gerente técnico de sustentabilidade aqui no DV Brasil. Ele é gestor ambiental com mais de 15 anos de carreira, desenvolvido nas áreas de sustentabilidade corporativa, ESG, licenciamento ambiental, processos agroindustriais e gestão estratégica de sustentabilidade. Ele atuou em diversos projetos inovadores na América Latina e no continente africano, para o desenvolvimento de cadeias de valor sustentáveis e fomento à economia circular e às soluções tecnológicas voltadas à gestão ambiental. Muito bem-vindo, Francisco. Também está aqui conosco a Nádia Zucca, ela é consultora e auditora em ESG aqui no Bureau Veritas. Ela é graduada em Gestão Ambiental pela Universidade de São Paulo, a USP, pós-graduada em Direito e Gestão de Meio Ambiente pelo SENAC e mestre em Ciência Ambiental pelo Procamp, com 10 anos de experiência em consultoria e auditoria em sustentabilidade. Bem-vinda, Nádia, Francisco, o espaço aqui é de vocês. Estamos aqui para aprender. Boa noite a todas, boa noite a todos. Obrigado, Gabriela, pela introdução. É sempre um prazer a gente poder conversar sobre sustentabilidade e ter um momento como esse em que a gente pode trocar, né? E, de fato, considero que esse é um momento importante de troca. Então, por favor, sintam-se sempre muito à vontade para enviar perguntas, para a gente conversar. A gente vai ter um momento rápido de explanação a respeito de alguns conteúdos e a intenção é que, de fato, a gente converse, né, e consiga explorar esse assunto, que é um assunto muito amplo e que tem muitas nuances, né, e que tem sido muito tratado, né? Então, por favor, fiquem à vontade. Eu vou projetar uma rápida apresentação, né, que eu e Nádia vamos abordar, com o intuito justamente de passar um panorama geral da profissão da sustentabilidade no cenário atual, né? Então, como é que é, para que veio, para que serve um profissional de sustentabilidade, né? Como ele pode atuar e como um profissional se relaciona com esse tema, que é um tema muito diverso, que é um tema muito amplo, e que de forma a gente pode estar preparado ou se preparar para uma carreira em sustentabilidade, tá bom? Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Pronto, acredito que já esteja, né? Então, primeiro, né, assim, um conceito bastante básico, né, quando a gente fala em profissional que atua em sustentabilidade, essa é uma sigla que aparece o tempo todo, né, ESG, né, acredito que é hoje uma das siglas mais repetidas na internet, teve um boom durante todo o processo de pandemia e segue como um tema muito importante associado ao processo e associado à sustentabilidade como um todo, né. Então, ESG, ele vem da sigla em inglês, né, para questões ambientais, sociais e de governança, que é justamente uma forma de investidores, das empresas, né, de como você trabalha os preceitos e os conceitos de sustentabilidade, né, desse grande guarda-chuva que é a sustentabilidade, e como você materializa o desenvolvimento de ações que sejam sustentáveis no curto, no médio e no longo prazo, né. Então, o ESG é hoje a principal ferramenta dentro desse conjunto de sustentabilidade, quando a gente olha para negócios, quando a gente olha para business, quando a gente olha para a forma de desenvolvimento de relações comerciais, de relações profissionais, né? Então, um profissional que vai trabalhar com sustentabilidade, e já não é incomum você ter vagas, né, por exemplo, no mercado de trabalho, que pedem profissionais especializados em sustentabilidade e outros que pedem profissionais especializados em ESG, né? Então, por mais que você tenha uma certa diferenciação,
a atuação, ela é ligada a esse grande escopo, a esse grande guarda-chuva que é a sustentabilidade, né? E a partir dali que você materializa as ações ESGs, mas ligada a finanças, ligada a business, ligada ao desenvolvimento corporativo e à governança, e outras questões que também são ligadas à sustentabilidade e que fazem parte desse grande volume, né, desse grande arcabouço de informações que é justamente esse conjunto que a gente chama de ações ligadas ao desenvolvimento sustentável, né? E é de fato muito amplo, né? Quando a gente pensa tudo o que cabe debaixo do guarda-chuva da sustentabilidade, né, debaixo desses 3 pilares principais, você tem uma pluralidade e uma diversidade de atuação muito grande. Aí, o que é um profissional que trabalha com sustentabilidade? Né? Ele é um profissional que vai trabalhar com todo esse arcabouço, com todas as questões ligadas ao desenvolvimento social e aos impactos sociais, ao desenvolvimento e aos impactos ambientais, e com todo o processo ligado à gestão de governança das companhias ou das instituições. Ele pode ser. Ele pode ser um profissional generalista que olha para esse grande espectro e consegue trabalhar gestão dentro desses ambientes, desses diferentes temas, que consegue puxar a articulação entre diferentes áreas, diferentes segmentos dentro de uma instituição e ser, de fato, um elo de ligação e trabalhar na comunicação associada à sustentabilidade por meio desse amplo guarda-chuva. Mas ele também pode ser um profissional especialista, né, que se aprofunda nos temas ligados a mudanças climáticas, ou que trabalha especificamente com questões ligadas à diversidade e inclusão, a relações de trabalho e sustentabilidade, ou com questões especializadas de governança e a forma de estratégias corporativas e os compromissos empresariais, né? Essa atuação é muito diversa, e a base que você tem acadêmica, de formação e a sua experiência associada a esse processo ajuda dentro dessa trilha a escolher um caminho, a determinar um nicho de atuação. Eu sou formado, a minha graduação é em gestão ambiental pela USP. Então, dentro da minha formação acadêmica, eu tive a possibilidade de fato, olhar para esse guarda-chuva como um todo, né? E até tem uma analogia, né, do profissional em sustentabilidade, olhando para esse amplo leque, né, um profissional de gestão ambiental, e o pato, né, assim, o animal, o bicho pato, né, o pato é um animal que ele nada, ele voa, ele anda, ele faz de tudo um pouco, mas ele não é um especialista, ele não é um exímio nadador, ele não voa com tanta habilidade contra outras aves, apesar das rotas migratórias e da possibilidade de cobertura de território, e ele também não é ele não pode ser considerado um especialista, né? Então, o profissional de gestão ambiental, muitas vezes, ele é considerado como um pato, né? É uma pessoa que entende um pouco de tudo, entende das questões ambientais, consegue conversar com equipes de especialistas que estão associadas à gestão de mudanças climáticas, à gestão e avaliação de impactos associados ao território, a questões de geografia, né? Ou mesmo questões ligadas a indicadores específicos de sustentabilidade ligado a comunidades tradicionais, ligados ao desenvolvimento corporativo para políticas de inclusão e diversidade, ou fazendo um papel de gestor efetivamente, trabalhando na articulação como um todo, sem se aprofundar de fato, assim, como um grande especialista de sistemas, mas conseguindo dialogar com diferentes atores e fazer com que a gestão das companhias avancem. Ao mesmo tempo, em que ele pode dialogar com outro gestor ambiental, com outro profissional especialista em sustentabilidade, que é quem realmente está ali, né, esmiuçando esses assuntos e, de fato, fazendo com que as coisas aconteçam no dia a dia, ou se depurem e sejam levadas adiante. Agora, independente do que a gente considera, né, dessa diferença que você tem da forma de atuação, existem alguns componentes que eles são iguais e imutáveis, né? Então, a despeito de toda a evolução que você tem na profissão associada à sustentabilidade, é natural que tenha, porque é um tema muito novo, que depende muito de pesquisa, que depende muito de políticas públicas, que depende muito de discussões que são feitas em fóruns muito amplos, né, através de instituições governamentais, em reuniões globais, onde esse assunto é extensivamente discutido, a despeito de todo esse processo e da forma como isso se reflete na atuação do profissional, existem sempre alguns norteadores,
né? O profissional de sustentabilidade ele sempre vai estar trabalhando com transformação social, com transformações econômicas, políticas, ambientais, num viés de olhar para a governança, né, no sentido de como fazer, né, de como trabalhar essa accountability, que é um termo em inglês, né, ligado a como você de fato dá nome, a como você de fato faz com que as coisas ocorram e quem se responsabiliza por esses processos, como isso é feito, né? Olhando para as questões ligadas ao planeta, a recursos, escassez de recursos, aproveitamento, utilização consciente, gestão adequada de recursos naturais, pensando na economia e na forma de utilização correta, para as pessoas, não existe atuação em sustentabilidade que não considere os humanos associados a esses processos, e aqui a gente tem um olhar para dentro das instituições, seja pelas políticas afirmativas de inclusão, seja pela necessidade de você trabalhar a equidade, igualdade, seja por um processo de expansão disso para a sua vizinhança, né? Então, das corporações para as suas áreas de interesse direto, né? As populações de entorno, seus principais stakeholders, ou e isso também é muito importante, um olhar mais amplo, né, de olhar justamente para a equidade social, para combate à pobreza, para combate a desigualdades fundamentais e que precisam ser combatidas e que tem tudo a ver com sustentabilidade e utilização de recursos e também com as mudanças climáticas, né, com quem de fato é afetado pelo processo de alterações do clima que a gente está passando. Além de ser muito importante trabalhar também, como é uma profissão e é uma atividade que tem reflexo econômico, a prosperidade, né? Mas dentro do conceito em que a gente olha a prosperidade não somente como retorno financeiro, que é obviamente muito importante, mas também a prosperidade dentro de um conceito de que é necessário considerar outros critérios para que eu consiga compreender de fato a prosperidade de acordo com o que eu tenho associado à sustentabilidade, né? Que é a perpetuação de vida, manutenção das qualidades da forma da vida como a gente conhece hoje, e uma série de outras questões que são fundamentais para o desenvolvimento de fato sustentável, para o desenvolvimento de fato harmônico entre os diferentes componentes dessa grande trajetória de sustentabilidade. E isso não aconteceu, né, de uma hora para outra, né? Apesar de ser uma profissão muito recente, quando a gente compara com outras profissões que existem, né? Um profissional de sustentabilidade, ele está muito em voga hoje, né? É uma profissão que tem sido muito discutida nos últimos anos, mas ela tem ali seus 50 anos, mais ou menos, se a gente olhar para essa grande linha de desenvolvimento dos temas, né? Onde eu começo a juntar questões que eram discutidas de forma descentralizada, dentro da biologia, dentro da agricultura e da agronomia, dentro das ciências sociais, dentro da filosofia, e começo a juntar esses temas todos com políticas públicas, com definição de estratégias, e começo a ter um profissional que olha para essa complexidade, né? Então, se a gente pegar os primeiros eventos, né, a Conferência de Estocolmo, né, a Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, o relatório de Brundtland, de 1987, todos os avanços que a gente teve com o Rio 92, mais recentemente também os indicadores de RI nos anos 2000, isso tudo vem mudando a forma como a gente olha para a sustentabilidade e a forma como se atua nesse processo. Se a gente pegar esse processo histórico, você tinha ali, anos 70, 80, 90, especialistas de diferentes setores que olhavam muitas vezes para termos específicos e que começaram a ampliar essa discussão e a ter uma visão mais complexa e mais holística em relação a este desenvolvimento e a trajetória, num olhar muito preocupado com as futuras gerações, né? Essa era uma frase muito comum, né? Nós precisamos cuidar do planeta para não comprometer a qualidade de vida das futuras gerações. Nós precisamos mudar a forma como consumimos ou a forma como produzimos hoje para que nós não tenhamos um comprometimento da possibilidade de desenvolvimento econômico para as futuras gerações. Você tinha uma visão desenvolvimentista muito forte também dos países considerados desenvolvidos e os países em desenvolvimento, com conjuntos de regras que eram particulares de cada um, dentro de um viés, de um olhar econômico muito tradicional. E quando a gente avança nessa discussão, né, passando, por exemplo, em 2007, pelo IPCC, o painel de olhar, né, de estudo de mudanças climáticas da ONU,
2015, que é um marco muito importante com a COP21 e o Acordo de Paris e as discussões de como a gente vai conter o aquecimento global, de que forma a gente vai trabalhar para limitar o efeito das mudanças climáticas, né? E de como a gente vai proporcionar essa discussão de um ponto de vista de gestão pública a partir da agenda de 2030, né? Até as discussões mais recentes, como por exemplo a COP27 no ano passado, onde a gente tem já uma forma de abordagem que é completamente diferente daquela dos anos 70 e 80. Eu já não falo mais de conservar recursos ou olhar para a forma de produção olhando para as futuras gerações. A discussão aqui já é de que forma eu organizo um fundo comum, de que forma eu faço ressarcimento e consigo auxiliar os países e as populações que estão sendo mais atingidas pelas mudanças climáticas, que são mais vulneráveis a esse processo, para que eles tenham um desenvolvimento cabível dentro de uma trajetória social, ambiental e econômica. É uma linguagem que olha para o presente de uma forma muito importante, né? Então, não faz mais sentido eu falar das futuras gerações. Se eu não mudar o que eu estou fazendo agora, eu não consigo sequer frear esse bonde das mudanças climáticas e eu posso comprometer a manutenção da vida humana na Terra em pouco tempo, né? Isso não é catastrófico, isso não é alarmante, isso é ciência. Então, esse viés e essas mudanças, elas vão moldando e refletindo também no desenvolvimento do profissional associado a esse tema. Então, o que é hoje um profissional ligado à sustentabilidade? É uma pessoa que invariavelmente se conecta com muitos assuntos, apesar de, mesmo que seja um especialista, né, que consegue olhar para essa complexidade das questões ambientais e sociais, e que consegue trabalhar o desenvolvimento de estratégias, ou desenvolvimento de produtos, o desenvolvimento de processos, o desenvolvimento de peças de comunicação, seja lá o que for que é trabalhado, dentro desse olhar, um olho na ciência, um olho na discussão do que está acontecendo, o que vem sendo debatido e como está evoluindo o cenário de trabalho efetivo, né, de como você promove sustentabilidade e como isso se reflete no contexto em que eu estou, na minha corporação, no meu processo de desenvolvimento acadêmico, na empresa onde eu trabalho, na instituição onde eu leciono. Então, essa tradução, ela é constante, porque esses temas são muito debatidos e essa atualização é um dos grandes desafios para o profissional da sustentabilidade. E claro que isso tem um reflexo de mercado, né? Então, quando você debate, você traz ao centro da discussão esse tema de uma forma tão viva como a gente está vivendo agora, e esse é de fato um grande momento para a gente trabalhar e falar de sustentabilidade, você tem um desenvolvimento que é natural de opinião pública a respeito desses processos. Então, você tem dados de pesquisa recente, por exemplo, que mostram que você já tem dentro do Brasil um rol de consumidores que tem preferência por comprar de empresas sustentáveis e que muitas vezes elas não se importam a pagar um pouco a mais por esses produtos, desde que você tenha certeza de como você está contribuindo para a sustentabilidade a partir desse processo de compra, esse processo de utilização de serviço. E nasce aqui também, né, e cresceu de uma forma surpreendente, uma necessidade de você olhar para a qualidade dos dados, para a veracidade da informação, para a precisão do que está sendo comunicado e reportado, né, através dos relatórios de sustentabilidade, a partir das peças de comunicação e marketing, justamente para que você não caia no que ficou tão famoso como greenwashing ou marketing verde, para que você não caia nesse desencontro de informação que tem um viés muito mais mercadológico do que efetivamente de promoção de sustentabilidade, né? Então, este profissional, ele também precisa olhar, ele precisa estar atento a esta informação, a como isso está sendo comunicado e repassado e a qualidade dos dados que são utilizados para a medição, para a comunicação e para a consecução dos resultados. E já fazendo um gancho, né, com a Nádia, que vai falar um pouco para a gente de tendências, né, de como tudo isso tem evoluído e tem sido olhado no cenário atual da sustentabilidade dos próximos anos, é importante dizer, né, voltar a essa questão do fio condutor do desenvolvimento do profissional, né. O termo sustentabilidade e ESG são relativamente novos, mas este conceito de trabalho
trabalho, né, ele já existia e veio evoluindo, né? Então, primeiro de forma descentralizada, em departamentos específicos. Então, o RH com as questões afetas a recursos humanos que fazem parte da sustentabilidade, qualidade com todo o processo ligado à gestão de processos que você tem inerentemente um desenvolvimento de sustentabilidade muito importante para os avanços. Departamento de meio ambiente das companhias, das instituições, de forma sem pensar processo operacional que leve a um desenvolvimento estratégico, né, muito ligado aos processos operacionais, sem dar foco no que eu tenho para fora dos muros, né, os meus stakeholders, a comunidade de entorno, eventuais financiadores, as empresas de capital aberto também não valorizavam esse tipo de processo junto aos seus shareholders, né. Para um cenário onde hoje a gente olha dentro desse contexto de emergência climática, para uma necessidade de divulgação de dados, uma necessidade de afirmação de que você de fato está avançando e contribuindo para a contenção de mudanças climáticas, né? Para você, para o seu público interno, para os seus clientes, para seus investidores, para os seus colaboradores. Então, eu tenho um fio condutor, eu tenho um norte, uma estratégia que baliza as minhas ações, né? E eu olho para fora, eu olho isso para os canais de distribuição, para os meus fornecedores. E o futuro, em sustentabilidade, não poderia ser diferente, né? Como é para todas as outras profissões, inovação é um ponto central, né? Então, de que forma a gente vai de fato conseguir avançar dentro de uma mudança de matriz energética para que a gente tenha uma contenção do aquecimento global a um pouco mais de um grau e meio, né? 1,5 graus já parece um cenário muito pouco provável, né? Mas de que forma a gente vai conseguir de fato fazer isso, né? Que tecnologias eu preciso? Que inovações de processo eu preciso, né? O olhar para a sustentabilidade, ele não é tecnocêntrico somente, ele não pode ser só focado no desenvolvimento de tecnologias, ele tem um olhar para a forma como eu produzo, a forma como eu comercializo e a todo esse grande ecossistema associado ao desenvolvimento comercial e social das relações, né? Mas ele é também um olhar para a tecnologia, ele também precisa ser um olhar para a tecnologia, porque se a gente não tiver os dois componentes, a gente tem sérios problemas a enfrentar, né? E é uma questão geracional, né? Essa geração que em pouquíssimo tempo vai ser a detentora de grande parte da capital do mundo, né? Ela tem, pelo seu desenvolvimento cultural, de uma forma generalizada, né? Mas tanto no Ocidente quanto no Oriente, uma preocupação e um olhar para a sustentabilidade que é muito forte, né? E isso vai sendo, obviamente, pela cultura dessas pessoas sendo incorporadas às corporações e sendo exigido pelos diferentes stakeholders. Bom, passar a palavra para a Nádia, que vai abordar justamente esse processo de como a gente está olhando o mercado e as tendências associadas à profissão. Ótimo, obrigada, Francisco. Boa noite a todos. Eu sou a Nádia, como a Gabriela apresentou, né? Eu sou gestora ambiental, vou falar um pouquinho aqui para vocês sobre as tendências. Eu já atuo nesse mercado, né, de sustentabilidade aí há cerca de 12 anos, então vou passar para vocês um pouco do qual é a tendência, né, de como que a gente está trazendo esse tema aqui atualmente. Então, falando um pouquinho sobre a questão também de transparência, né? Trazendo um pouco da fala do Francisco, né? A gente trouxe aí praticamente nesses últimos 50 anos alguns marcos evolutivos, né? De pactos, de convenções, de processos que vem trazendo aí a questão da sustentabilidade ao longo desses anos. E um ponto muito relevante, que é uma tendência hoje, é a questão da transparência. Né? A gente está trazendo esse viés aqui para a sustentabilidade, mas a gente sabe que esse viés de transparência ele está acontecendo no dia a dia, né? Com a emergência aí de redes sociais, de publicações, da tecnologia mesmo, a gente sabe que, né, hoje todos os negócios, as empresas, tudo acaba sendo uma caixa de vidro, né? Então as empresas elas não conseguem mais, digamos assim, esconder o que ela está fazendo, né? Apesar de que elas têm evoluído nesse processo, a gente entende que a gente não consegue mais hoje trabalhar só internamente, né? As empresas elas precisam sim divulgar os dados, trazer as informações e além da tecnologia que vem aqui, né, a esse favor, temos também a questão das demandas do público.
né? A gente tem uma mudança aí no consumo, tem uma curiosidade grande do público em entender, né, o que a empresa está fazendo, como que é a gestão dela internamente, se ela trata bem ou não os seus colaboradores, como que é a gestão interna, se ela tem uma governança madura, se ela não tem. Então, cada vez mais a gente precisa, né, as empresas precisam desenvolver tecnologias e trazer informações de reporte mesmo a todas as suas partes interessadas. Tá, então, acho que isso é uma tendência que a gente tem no mundo, mas também é uma tendência que está muito linkada ao viés de sustentabilidade, né? Por quê? Porque também todos os atributos que as empresas elas se autoproclamam, elas podem também ser facilmente checadas e verificadas. Então, é só você dar um Google, por exemplo, que você acha muitas vezes, né, as informações das empresas, então elas realmente não conseguem mais deixar ou omitir informações ali do seu público. Tá, então é muito importante que para ISD, né, não basta parecer ser, né, tem que ser realmente. Nádia, isso materializa também quando a gente olha as discussões, por exemplo, na Europa atualmente, de como você faz processos de asseguração dessas informações, né? Quando você olha para comunicações como, por exemplo, de investidores norte-americanos, fundos de investimento norte-americanos, né, que olham cada vez mais para os processos de asseguração dessas informações e de como essa barra, de fato, precisa ir subindo, né, e para que a gente tenha informações confiáveis para trabalhar investimentos e sustentabilidade, né. Com certeza, e Francisco, acho que um ponto legal também da gente mencionar nessa questão da transparência é o próprio relatório de sustentabilidade que as organizações publicam, né? Para quem ainda não tem tanta familiaridade com isso, né? O relatório de sustentabilidade, ele é basicamente um compilado de diversas informações de gestão e indicadores que mostram ali a maturidade e a performance da empresa. Tá? Então, ela divulga informações ambientais, sociais, governança, econômicas por meio de um relatório. E isso está totalmente atrelado aqui a essa questão da transparência e divulgação de informações. E tratando um outro ponto bem importante, que o Francisco também comentou lá atrás, é a questão da cadeia de valor. Tá? Quando a gente fala em cadeia de valor, a gente está trazendo aqui principalmente a questão de fornecedores, a cadeia de suprimento, mas também as partes interessadas como um todo. O que é uma parte interessada? Né? A parte interessada ela é basicamente aquela parte que tem alguma interface com uma organização, né? E que ela pode ser, às vezes, um cliente, uma comunidade, um fornecedor, o próprio colaborador, todos esses são partes interessadas ali de uma organização. E o porquê que é importante a gente pensar também na cadeia de valor, né? As empresas hoje, elas têm demandado cada vez mais, né, essas práticas sustentáveis da sua cadeia de suprimentos. A gente tem algo que é muito importante, que é a corresponsabilidade das ações, né? Então, não basta mais a empresa fazer o seu to-do, né, o seu dever de casa. Ela precisa ser responsável também por todos os fornecedores que ela contrata. Né, vocês podem ter visto aí na mídia, né, muitas vezes uma subcontratação, né, uma questão terceirizada, isso é muito importante, a empresa ela tem a responsabilidade também em gerenciar essa cadeia de fornecimento. Então, a gente traz aqui algo muito importante que é o quê? Realmente entender, engajar esses fornecedores, né, proporcionando às vezes alguns treinamentos com eles, né, tendo parcerias, colaboração com o fornecedor, realmente entendendo ali, fazendo um benchmark, entendendo o que as outras empresas estão fazendo, como que a empresa pode melhorar, né, olhando se o seu fornecedor, ele tem tecnologias de meio ambiente, se ele trata, né, ou cumpre, basicamente, ali as legislações ambientais, de segurança, quais são as métricas que esse fornecedor tem, qual é a certificação que ele tem ali no dia a dia, se ele tem um código de conduta, e muitas vezes, né, para verificar essas informações no fornecedor, além de um processo ali de homologação, a empresa ela acaba fazendo também algumas auditorias. Quando a gente fala por auditorias, é justamente entender ali, né, validar por meio de evidências se esse fornecedor ele está trabalhando e fazendo todo o processo ali, tanto do pilar ambiental, quanto do social, quanto também o econômico. Tá?
Então, é bem importante que a gente tenha também esse pensamento na cadeia de valor. Então, que a gente estenda ali praticamente em toda a organização, do início ao fim, né, para que realmente a gente tenha um ganho e que isso beneficie a todos, né, porque quando a gente também empodera ali o nosso fornecedor, quando a gente tem programa de desenvolvimento, a gente traz cada vez mais ali um ganha-ganha, né, eu acho que a sustentabilidade é muito isso, é a gente trazer para as organizações, para o setor público, um processo de ganha-ganha, né, onde todo mundo vai cada vez mais melhorando a gestão e a gente, ao final, tem um processo ali de melhoria contínua para todo mundo. E abordando aqui um pouco de alguns temas relevantes, né, nós temos alguns temas macro, né, que são discutidos aqui no dia a dia, e nós resolvemos trazer 4 temas relevantes que nós consideramos importantes aqui para a nossa discussão. O primeiro tema é o tema de mudanças climáticas, né, justamente pelo motivo que o Francisco comentou lá atrás, essa é uma agenda que ela é global, né, a mudança climática, ela está na agenda e na pauta ali de diversos países, justamente por quê, né, porque às vezes a ação local, ela pode influenciar, né, toda uma emergência, né, global. Então, por isso que é muito importante que esse tema ele esteja ali na agenda, praticamente ali de todas as organizações e também de nós, né, como pessoas aqui, né, das nossas ações, para que a gente tenha ações voltadas para frear o aquecimento global. E isso traz cada vez mais essas ações de controle. Então, o que a gente precisa entender desse tema? Como que a gente controla, né, as nossas emissões de gases de efeito estufa, como que a gente faz para mitigar isso e entendendo cada vez mais como que a gente ajusta isso dentro de uma agenda, né, de uma política pública, dentro do setor que a empresa atua, e dentro também, claro, ali de pactos e convenções que vão surgindo ali ao longo do tempo. Esse tema ele é tão relevante, né, Nádia, que corre até o risco de você focar exclusivamente nele dentro de uma estratégia corporativa, numa estratégia de desenvolvimento, né? Obviamente que ele não pode ser deixado de lado, né? Mas acho que um cuidado que você precisa ter é que para que ele não seja o único tema a ser discutido dentro da sustentabilidade, que é muito diversa e que precisa considerar também outros assuntos e outros temas, né, a depender da importância de cada atuação, né, de cada empresa. Com certeza. Depois a gente vai falar um pouquinho mais, né, sobre as atuações ali da sustentabilidade, mas essa é uma frente muito importante, né? Então existe uma frente aí de especialista em mudanças climáticas e é uma frente muito importante mesmo dentro da sustentabilidade. E o próximo tema que a gente traz aqui também é a questão dos resíduos, né? Essa questão de gestão mesmo dos resíduos e aumento de forma de reutilização é uma forma muito importante da gente tratar isso dentro das organizações, né? A gente sabe que resíduo é um ponto bem relevante para as empresas, porque a partir do momento que ela está gerando resíduo, ela tem custo para destinar isso, então, internamente, acaba sendo um ponto que ela precisa resolver, e mais do que isso, né, a questão de resíduo, ela traz muito a questão de corresponsabilidade. Né, como eu comentei para vocês lá atrás, a gente fala do fornecedor, né, que a gente tem uma corresponsabilidade com ele ali, e com resíduo é a mesma coisa, né? Então, a empresa gerou um resíduo aqui, se acontece algum problema com esse resíduo, e ele vai dar um problema ali no final da cadeia, a empresa, ela continua sendo responsável, mesmo que ela tenha destinado para uma outra empresa. Tá? Então, esse tema ele é muito relevante, ele perpassa aí para qualquer organização, porque vivendo todo mundo gera resíduo, e aqui a ideia é trazer esse tema de como que a gente consegue diminuir o percentual também de resíduo em aterro, como a gente trabalha a questão de circularidade, que é dar outros usos também, né, do produto, do resíduo, para que a gente não tenha ali um descarte imediato. Questões também de venda de resíduo, às vezes o resíduo de uma empresa, ele é um insumo de outra, então é importante também essas parcerias para que a gente consiga cada vez mais reduzir, né, o envio para aterro e também otimizar ali custos, né, trazendo um custo-benefício mesmo para a gestão da empresa. E vamos falar agora um pouquinho do pilar social também, né? A gente tem o tema de saúde e segurança dos colaboradores. Esse é um tema que ele é até um pouco mais antigo, assim, em relação ao que a gente já está tratando, mas é um tema que ele
não tem como sair do top 1 ali praticamente de todas as empresas, né? Sem saúde e segurança do colaborador, a gente não tem como ter uma empresa sustentável. Né, a gente precisa, sim, avaliar riscos de saúde e segurança, monitorar, né, o uso correto de equipamento de proteção individual, coletivo, monitorar essas ações e, cada vez mais, trazer processos para mitigar riscos de acidentes de trabalho. E dentro desse pilar também, acho que é muito importante trazer uma outra questão, que é a própria saúde mental também dos colaboradores, que ele entra nesse pilar. Quando a gente pensa, às vezes, só em saúde e segurança, a gente lembra, às vezes, de equipamento de proteção, lembra de acidente, a segurança física, né, do trabalhador. Mas essa questão mental também é uma agenda muito importante, que as empresas estão cada vez mais trazendo ali na sua pauta. E por fim aqui, o tema de diversidade e inclusão, né? Esse tema também ele é um tema muito relevante para a gente tratar na agenda de sustentabilidade, porque justamente quando a gente trabalha o tema de inclusão e diversidade, a gente traz uma igualdade de oportunidade dentro e fora da organização, né? Promovendo acessibilidade a grupos minoritários também. E aqui a gente traz um outro ponto que é bem interessante, a questão também de canais de denúncias, tratativas em casos de discriminação. Isso está cada vez mais emergente também nas agendas das organizações no dia a dia. Tem mais algum ponto, Francisco, que você quer ressaltar dos temas? Não, abordou muito bem. Então tá bom. Então vamos falar um pouquinho aqui. Eu vou começar falando um pouquinho das notícias, depois o Francisco complementa, mas acho que é bem interessante a gente trazer aqui alguns dados, pessoal, sobre as notícias do profissional de sustentabilidade. Né? Então, que o Brasil já responde aqui por cerca de 10% dos empregos verdes do mundo. Então, a gente traz essa notícia aqui como algo muito importante, né? E, além disso, a questão também do mercado global. Né? No Brasil, a gente já está vendo essa movimentação, mas no mercado global de sustentabilidade, ele já foi avaliado em 1,5 trilhões de dólares e espera-se também que ele cresça a uma taxa anual composta de 17% entre 2021 e 2028. Então, esse crescimento de sustentabilidade, ele vai sendo impulsionado também de diversos valores, né, por muitos fatores. Então, tem a questão da preocupação pública, né, com os problemas ambientais, com o que a gente já comentou aqui desses temas emergentes, com a questão de regulamentação governamental, a demanda também por produtos e serviços sustentáveis, essa mudança de padrão do consumo, e essa conscientização mesmo, né, dos benefícios de sustentabilidade na gestão de empresa, principalmente associado a essa questão de redução de custo, aumento de produtividade, tá? Então, realmente, o mercado de sustentabilidade, ele emprega milhões de pessoas em todo o mundo, e a gente está vendo aqui que o Brasil também tem uma parcela, né, grande aí que está crescendo com relação a esses empregos verdes também. Se a gente olhar para o contexto nacional, né, Nádia, a gente tem uma pluralidade muito grande também. A gente tem uma importância muito grande do agronegócio, quando a gente pensa no desenvolvimento e sustentabilidade dentro da estratégia das políticas públicas nacionais, porque boa parte das nossas emissões está associada a mudanças do uso da terra. A gente tem uma necessidade de avanço na redução de emissões associadas às cadeias produtivas do agro como um todo, que são cadeias muito grandes, né, muito complexas, muito ramificadas. E se a gente olhar para o contexto social, isso também é muito relevante dentro do agronegócio, onde eu tenho regiões com cenários completamente distintos em relação ao desenvolvimento social, a oportunidades de desenvolvimento sustentável no agronegócio. Além disso, o Brasil ele é um player muito importante da área de mineração, e a mineração tem todo um processo de trabalhar a industrialização desses produtos que são altamente demandantes de energia, que têm impactos ambientais e sociais muito relevantes, né? Além de um polo industrial e de desenvolvimento que é relevante no contexto latino-americano e que tem um potencial de crescimento muito grande. Então, além de crescer cada vez mais o número de vagas aqui, a complexidade dessa atuação é muito interessante, né? Então, há uma busca muito acelerada das companhias, das empresas, de institutos de pesquisa e de diferentes instituições que trabalham com sustentabilidade por profissionais que consigam lidar com essa complexidade e com a necessidade que a gente tem de avançar rapidamente em relação a esses assuntos, né?
E isso não é uma exclusividade do cenário nacional, né? Algumas pesquisas recentemente saíram no começo do ano, olhando para as profissões do futuro, né? Então, quais são os profissionais que vão ser mais demandados nos próximos anos, num horizonte 2023, 2027? O gestor ambiental, né, o profissional de sustentabilidade, é o segundo colocado numa lista dos 10 mais procurados, né? Perdendo somente para profissionais que vão trabalhar com inteligência artificial e machine learning, né? Dá até para juntar os dois, né? Como é que a gente otimiza processos em sustentabilidade por meio de inteligência artificial e machine learning? É um profissional completíssimo, né? E super demandado, né? E isso tudo é reflexo justamente desse cenário, né? Então, de fato, é um momento em que se tem muita oportunidade de desenvolvimento profissional em sustentabilidade, mas também há uma demanda por capacitação, uma demanda por profissionais que consigam trabalhar e, de fato, apresentar resultados mensuráveis e precisos a respeito de todos esses temas, né? Eu acho que essa é a grande busca de todos, né? De quem está trabalhando com isso e de quem tem, por um outro lado, está contratando e buscando profissionais para desenvolver suas estratégias. Muito bom, Francisco, Nádia, muito obrigada. Está sendo esclarecedor aqui para mim e imagino que para o pessoal também. Eu fiquei com uma série de perguntas na minha cabeça, né? Na verdade, você já respondeu algumas delas, Francisco, nessa sua fala agora, mas vocês dois têm uma formação, né, em gestão ambiental, inclusive na mesma instituição. E aí, como é que funcionaria, por exemplo, para um profissional como eu, que tem uma outra formação, um outro background, mas eu quero atuar com sustentabilidade, né? Eu tenho que fazer uma migração de carreira, ou eu posso atuar com sustentabilidade dentro do meu escopo de trabalho hoje? Como é que vocês enxergam isso? Olha, eu entendo que tem espaço para todo mundo. Todo mundo que consegue, que tem afinidade com esse tema e que busca aprofundar os conceitos técnicos, né? Então, eu posso ser um profissional de gestão de marketing, eu posso ser um profissional de comunicação que vai trabalhar a sustentabilidade dentro de um viés ou de um olhar da comunicação institucional para dentro de casa ou nesse relacionamento com stakeholders. Eu tenho algo que cresce muito rapidamente, que são os profissionais de finanças, que têm trabalhado cada vez mais com indicadores de sustentabilidade para identificação ou gestão de negócios sustentáveis, né? Todo esse trabalho que é feito de ações sociais de base, ações comunitárias, desenvolvimento de projetos, desenvolvimento de políticas, nada mais é do que uma atuação em sustentabilidade, né? De profissionais que vêm da formação ou de uma formação voltada à academia, né? À magistratura, ou voltada ao desenvolvimento social, né? Muito normalmente a gente associa a sustentabilidade às questões ambientais, ao biólogo, ao engenheiro ambiental, ao engenheiro florestal, ao agrônomo, ao químico, e esses também têm muitas oportunidades de desenvolvimento ali. Mas se a gente olhar gestão e estratégia, olhar questões sociais, olhar finanças, comunicação, você tem uma série de profissionais que podem atuar dentro da sustentabilidade a partir dessa depuração de conteúdos, né? Trazendo os conteúdos de sustentabilidade para essas agendas. E só para complementar também, né, o que o Francisco comentou aqui, né, então a área de sustentabilidade, ela é sim multidisciplinar, né, então a gente não tem ali uma profissão específica. Então diversos profissionais, eles podem sim atuar em sustentabilidade, desde que, claro, né, ele se atualize nesse sentido, né, como a gente comentou, tem muitas regulamentações, as coisas mudam muito rápido, nessa área, então o profissional ele precisa sempre estar ali atualizado, né, fazendo cursos, trazendo, né, essas novas visões e pesquisando mesmo, né, como atuar dentro desse processo. E também acho que é muito interessante é que como o profissional, quando ele já tem uma outra formação, um outro background, ele traz isso também na sua organização, né, na empresa que ele está trabalhando, no setor público, terceiro setor, enfim, né, onde ele estiver, ele vai trazer ali o background da graduação, mas ele consegue também trabalhar com esse tema, né, trazendo ali, sendo cada vez mais um profissional competitivo, se ele se atualizar, se ele for um profissional analítico,
Eu acho que isso é muito interessante também. Com sustentabilidade, a gente trabalha muito com os dados, indicadores. A ideia é que a gente proponha cada vez mais metas, métricas, né, dentro do setor da empresa que a gente está atuando. Então, é um profissional que tem uma visão analítica. E isso, ela pode ser, né, trabalhada em diversas frentes, não precisa ser uma formação específica. E é realmente comum, né? A gente pensa em sustentabilidade, a gente acha que é só o ambiental, mas como a gente já falou aqui para vocês, a gente tem uma interface com saúde e segurança, com governança, com a parte de dados, com a parte de tecnologia. Então, o profissional de sustentabilidade, ele às vezes, ele passa ali, ele tem interface com diversas áreas de uma empresa, né? Então, ele precisa saber dialogar também com todas essas frentes diferentes. Muito interessante. Inclusive, a gente tem uma pergunta aqui da Márcia Marchiori. Ela está perguntando se dentro dessas oportunidades de trabalho, diretas e indiretas, se tem espaço também para auditorias, né? Acho que ela entendeu o core do Bureau Veritas, né? E, e veio aqui com essa pergunta super interessante para a gente. Pode responder, Nath. Pode falar, tá bom. Bom, claro que tem espaço para auditoria, né? Eu vou dar até o meu exemplo pessoal, né? Logo que eu fiz a faculdade, né? Eu fiz iniciação científica, fiz estágio, mas logo que eu me formei, eu ingressei, né? Com essa parte de auditoria e consultoria, então foi assim que eu ingressei nesse mercado de sustentabilidade. Então tem espaço sim. E quando a gente fala em auditoria, a gente abre um leque gigantesco de possibilidades, né? Então, a gente pode ter auditorias voltadas para certificações, né? Como uma auditoria em 14001, que é uma certificação voltada para a parte ambiental, tanto na 45001, que às vezes é uma certificação voltada ali para saúde e segurança. A gente abre um leque grande para auditoria social, né? A gente tem protocolos em auditorias sociais, a gente tem auditorias ambientais, né, ou do diligence ambiental, às vezes uma compra e venda de empresa, que é basicamente a verificação ali de todos os critérios ambientais, licenças, outorgas, né, e também a gente tem auditorias, às vezes, de protocolos específicos, como um relatório de sustentabilidade, uma auditoria ou asseguração também de um inventário de emissões GE. Então, a gente tem uma ampla diversidade ali de auditoria, auditoria de fornecedor. Então, assim, são as que estão vindo aqui na minha cabeça, mas com certeza tem mais, gente, porque a auditoria para essa área realmente ela é muito ampla, né? E eu entendo que essa necessidade do mercado para auditoria, ela está muito ligada com o momento da necessidade de transparência e de confirmação dos dados, justamente, que a gente tem em relação à sustentabilidade, né? Então, a auditoria, ela não é nada mais, nada menos que um processo de avaliação independente de um processo, de um produto, ou de algo que eu estou querendo atestar que foi avaliado por uma opinião independente, né? Então, isso casa muito com o combate ao greenwashing e com o processo de comunicação assertiva à sustentabilidade, né? Então, é uma exigência de muitos mercados que você tenha dados verificados de forma independente ou resultados verificados de forma independente para que você seja avaliado positivamente como uma empresa crível em sustentabilidade, né? Então, os selos e certificações têm esse viés também. Muito legal. Eu queria voltar num ponto atrás que vocês falaram um pouquinho sobre regulações, leis, Europa. Como é que esses movimentos eles impactam, né, o Brasil? A gente tem ouvido bastante nos noticiários falando sobre diversas iniciativas, né, voltadas à sustentabilidade, muito também ligadas a mudanças climáticas. E aí eu queria entender qual é o impacto que isso tem para a demanda por esses profissionais aqui. O que vocês têm percebido? Bom, a gente está num mundo extremamente conectado e globalizado, né? Então, as políticas públicas ou as estratégias de desenvolvimento de uma determinada região, elas influenciam muitas vezes no mundo inteiro, né? Então, você pegar, por exemplo, as ações que estão sendo trabalhadas na Europa para controle de desmatamento nos fornecedores de produtos ligados ao agronegócio, tem reflexo em todas as cadeias mundiais, porque os produtos de agronegócio, eles estão todos espalhados por aí, e cada uma dessas empresas tem fornecedores também no mundo todo.
né? Então, cada vez mais você tem uma conexão muito grande dessas grandes estratégias e que muitas vezes são, inclusive, utilizadas dentro de acordos bilaterais, como o que a gente está discutindo enquanto governo brasileiro para cooperação comercial, né, onde cláusulas de desenvolvimento e de sustentabilidade são amplamente discutidas, né, enquanto estratégias de desenvolvimento de políticas públicas, né? E isso mobiliza todo mundo. Assim, porque para que você tenha um ajuste ou uma indicação de um direcionamento para um determinado atendimento a uma determinada norma, ou determinado ponto que está sendo globalmente discutido, você tem um. Acho que travou um pouquinho, né, Gabi? Então, eu estava me perguntando a mesma coisa. Eu acho que o Francisco deu uma pequena travada. Tá. Enquanto Bom, ele não retorna, né, eu vou só complementar, acho que essa questão também da influência do mercado Um caso você internacional. desce em A cascata, você- pronto, Pronto, voltou. Agora deu certo. Acontece, ao vivo é assim. desculpa, pessoal. voltou, Francisco. Bom, Eu não sei resumindo, onde travou. influencia muito, né? Essas grandes definições das estratégias e de como você transforma políticas e o avanço do conhecimento em relação à sustentabilidade reverberam em todos os profissionais que atuam de uma forma direta ou indireta em sustentabilidade pela conexão entre os diferentes temas e a conexão entre as relações comerciais num mundo globalizado, né? Sim. E só um ponto que é importante trazer sobre esse tema, né? O Francisco ele traz uma visão muito ampla, né, sobre essa questão global, e isso é muito interessante, né? Mas assim, na prática também, às vezes no dia a dia, o que que pode acontecer, né? Às vezes uma empresa do Brasil, ela está fornecendo um produto para uma empresa de fora, ou às vezes ela é um braço de uma empresa que ela tem uma matriz de fora. Isso ela acaba sendo influenciada também a seguir métricas e diretrizes globais. Então, além da legislação brasileira, ela precisa sim, né, estar atenta e estar aderente também às legislações ou princípios e pactos que às vezes a gente tem em outros países, que algumas vezes são mais restritivas, né, do que a gente tem aqui no Brasil. Tá? Então, na prática, isso pode acontecer também. Olha, tem um comentário aqui, eu não vou conseguir falar o nome porque tá tudo bem grudadinho, mas ela falou que ela viu num fórum da televisão do Eurochannel uma eurodeputada colocando a seguinte frase: precisamos exigir dos nossos fornecedores que atendam às nossas políticas ESG. Então, acho que é isso. A gente tem uma pergunta aqui de uma moça chamada Maureen. Ela está falando que dentro da área, ela está perguntando, né? Se dentro da área de arquitetura sustentável, como é que vocês veem o papel da construção civil dentro do mercado de sustentabilidade? Essa é bem específica, né? Deixa eu jogar o desafio aqui para vocês. E quando eu penso assim, essa questão da construção civil, né, me vem muito na cabeça a certificação LEED, né, que ela traz muito essa questão também de métricas, né, e questão de ecoeficiência, de sustentabilidade nas construções. Eu falo de certificação porque a gente tem, às vezes, algumas métricas específicas dentro do processo, mas quando a gente fala também no trabalho de construção civil e sustentabilidade, com certeza tem diversas interfaces ali que a gente tem, por exemplo, a questão até mesmo de resíduos, né, geração de resíduo de obra, como que a gente faz essa destinação. Então, trazer a sustentabilidade dentro do processo de construção civil, ela é extremamente importante, né? A questão da gestão dos funcionários de obra, terceiros, subcontratados, né? É um processo que a gente realmente precisa ter cuidado e isso traz também o custo-benefício, né? Eu gosto de frisar bastante isso, pessoal, porque quando a gente trabalha ali e fala com as empresas, a gente precisa falar na linguagem, né, do CEO ali, ele quer saber qual é o custo-benefício de ele trazer a sustentabilidade no dia a dia. Além da questão reputacional, ele precisa entender, se eu gero menos resíduo, né, eu tenho menos custo para destinar. Se eu otimizo o meu uso de materiais, eu gasto menos na minha obra, né? Se eu tenho uma boa gestão de funcionários, eu tenho menos
problemas com os funcionários no dia a dia. Se ele está feliz, ele vai trabalhar melhor, eu vou ter menos processos trabalhistas. Então, assim, uma coisa a gente liga a outra, né? Então, quando eu penso assim, em algum tipo de setor, a gente sempre consegue correlacionar com diversos pilares aqui da sustentabilidade. Aí, se o Francisco quiser complementar também. Além de todo esse viés, né, que é super relevante, se a gente olhar para a cadeia de fornecimento da construção civil, você tem desafios muito importantes associados à sustentabilidade, né? Então, você tem recursos advindos de mineração, você tem produção de aço, né, processo de industrialização desse material, você tem cimento, que são cadeias que têm impactos sociais e ambientais muito relevantes para se trabalhar. Então, quando você pensa num viés, num contexto onde, por exemplo, eu vou ter uma política pública, eu vou fazer um processo de fomento, onde eu vou incentivar e aquecer o mercado por meio da construção civil, eu tenho uma série de questões ambientais que vêm a reboque e que eu preciso trabalhar, né? E do ponto de vista social, você tem processos complexos, né, desse desenvolvimento das relações de trabalho dentro das obras, dentro das grandes projetos de desenvolvimento de infraestrutura, que precisam ser também trabalhados, né, a despeito de tudo que a gente faz, dos processos de licenciamento ambiental, dos programas de reparação, né, você tem, a construção civil ela deixa marcas, muitas vezes, em territórios que precisam ser trabalhados dentro da complexidade que esse tema precisa, né, como projetos de desenvolvimento hidrelétrico, né, pensando nas grandes obras de infraestrutura, né. Então, você tem, mesmo dentro desse tema, uma diferença muito grande de como eu posso atuar. Se eu estou pensando em construções menores, em contextos mais de menor escala, eu tenho as certificações, eu tenho formas de controle, eu tenho todas as questões ligadas ao relacionamento com os funcionários que são fundamentais. Se eu pensar no desenvolvimento de grandes obras de políticas e estratégias, eu preciso trazer a reboque toda a discussão sobre a sustentabilidade que permeia, né, a construção civil e os seus fornecedores. Perdão, gente, falei com o microfone desligado. A Marina ela está perguntando aqui se um auditor ele também pode ser um consultor. E eu vou até linkar ela com a pergunta da Ângela, que ela falou que ela é formada em gestão ambiental e é auditora líder em ISO 9001. E qual que seria o curso que ela poderia fazer? Acho que as perguntas elas se complementam. E aí, para fechar, eu também queria fazer uma pergunta minha que é: a gente já viu que tem muita demanda, tem muita oportunidade, queria entender, além desse contexto aí dos auditores, né, para eles trabalharem com isso, as pessoas elas têm capacidade técnica hoje para atuar com SG e sustentabilidade? O que vocês percebem? Eu vou falar primeiro aqui, então, Gabriela. Primeira coisa, né? Um auditor, ele pode ser um consultor? Sim, desde que não tenha nenhum tipo de conflito de interesse entre esse tipo de atuação. Um auditor, ele nunca vai poder fazer uma auditoria, por exemplo, em uma empresa que ele prestou uma consultoria, né? Por exemplo, aqui dentro do Bureau Veritas, a gente tem sim trabalhos tanto de auditoria quanto de consultoria, mas a gente sempre precisa respeitar essa imparcialidade, né? Então, a gente respeita essa questão de clientes, né? Que a gente nunca pode auditar aquilo que a gente fez a consultoria, porque justamente a gente não pode ter nenhum tipo de conflito de interesse nesse processo. Então, o poder ele pode, mas a gente tem que tomar esse cuidado. E aí o outro ponto, né, dessa dúvida, né, da moça que é formada em gestão ambiental. Então, é uma área que ela já traz ali, né, eu também sou gestora ambiental, assim como o Francisco, que ela traz uma gama de informações, então já fica um pouquinho mais fácil, mas também, né, a gente tem pós-graduação, né, o BV oferece também uma pós-graduação em sustentabilidade, que traz ainda mais essa riqueza de detalhes aí em processo de sustentabilidade. Por que é legal também a gente trazer esses cursos e trazer essas especializações? Porque a gente tem network, a gente trabalha ali, né, com outros profissionais, a gente consegue ter ali uma atualização constante do que a gente tem ali no mercado. Então, seria uma forma também de estar mais próxima nesse mercado de atuação. Perfeito. Bom, em relação a estar preparado, né,
Depende de como se olha, né? Acho que a gente nunca está preparado para lidar com tudo de sustentabilidade. Eu acho que essa, para mim, é um dos grandes motivadores para seguir na profissão e é algo que me cativa muito. A gente está sempre aprendendo, e a gente está aprendendo o tempo inteiro, às vezes com coisas que, se você não prestar atenção, podem parecer insignificantes no dia a dia, né? Então, a importância de você ter a escuta aberta, né? De você estar disponível para trocar, para que você tenha a possibilidade de interagir com diferentes conhecimentos, com diferentes experiências, sejam elas acadêmicas, sejam elas com povos tradicionais, sejam com seus professores, seus pares de trabalho, seja dentro de casa, com a família, né, com o seu companheiro ou companheira, seja sozinho meditando, né, muitas vezes. O importante é a gente ter essa abertura para que a gente consiga, de fato, trocar e avançar. E eu acho que isso torna um profissional pronto, não só em sustentabilidade, mas em qualquer outro momento, né? Se a gente tem disponibilidade para aprender e consegue deixar o radar aberto, né, o canal aberto para que a gente se comunique, a gente invariavelmente vai conseguir lidar com a complexidade das situações. Perfeito. Bom, voltando à questão da pergunta da Elisângela, a gente pode, por meio de algumas formações, né, começar a ter esse olhar que você está falando, né, Francisco, de prestar atenção nos detalhes, de entender quais que são os possíveis fatores que podem ser pontos de melhoria dentro da companhia para que ela se torne uma empresa mais sustentável e que ela comece ou a trilhar ou a se manter no caminho da sustentabilidade, né? E aqui no Bureau Veritas, a gente possui algumas formações voltadas para sustentabilidade e eu quero, né, aliás, em nome de todos que estão aqui presentes, agradecer muito aí, Francisco, Nádia, esse momento de compartilhar, né, as experiências que vocês têm, a expertise de vocês com a gente. Foi um encontro muito, muito rico e, mais uma vez, obrigada. Obrigado, Gabriela, obrigado a todo o time do BV, Nádia, e especialmente a vocês que passaram essa hora conosco, né? Fiquem sempre muito à vontade para entrar em contato conosco via LinkedIn, por meio dos nossos canais oficiais, a gente segue à disposição. Muito obrigada, pessoal. Foi um prazer estar com vocês hoje. Também me mantenho à disposição, tá bom, pessoal? Muito obrigada mesmo.